Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Hoje nós vamos falar sobre consciência. Professor Porfírio, consciência. Existe consciência? Olha, Oswaldo, neste mundo que nós julgamos ser até o nosso mundo, mas não é, certamente não existe nenhuma consciência. Esta é uma revelação que nós temos dentro da cultura racional, porque é um contexto de um mundo superior, provando que o ser humano não tem consciência. Pela simples frase pode-se provar que ninguém tem consciência, porque onde existe sofrimento e morte, não pode haver consciência. Porque se fôssemos conscientes, não seríamos sofredores, não seríamos mortais. O que temos, na verdade, é uma consciência aparente. Parece que temos uma consciência, mas nós não temos absolutamente nenhuma consciência. E a lógica nos prova que, apesar de podermos compreender que somos sempre os mesmos a nascer e a morrer neste mundo, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, percebam que todos nós aqui, né, na forma que ainda estamos hoje, de vida, não temos nenhum conhecimento ou lembrança de uma vida anterior. Como foi uma vida anterior? Ela existe, afinal de contas? Certamente que sim, mas nós não lembramos. As doutrinas espíritas nos apontam para essa coisa, mas raramente a gente tem um caso ou outro que as pessoas possam dizer ou tentar comprovar que existem vidas anteriores. Certamente elas existem, por uma questão de lógica básica, provada e comprovada, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A vida, no seu bojo eterno, ela é eterna, vamos dizer assim. A forma de viver é que esta forma que nós vivemos é uma forma inconsciente. Então, consciência neste mundo, certamente não. Aonde há sofrimento e morte, não há consciência. E fica aquela coisa, né? Será que existe realmente uma consciência? Então, nós podemos falar, por exemplo, de uma consciência suprema. Deus é um conceito. Existe Deus, afinal de contas, como sendo uma consciência suprema? Sim, a lógica nos comprova que sim. Mas por que então nós não temos a consciência, a devida consciência, mesmo de Deus? Se nós somos filhos de Deus, o que está faltando em nós? O que nos está faltando é exatamente aquilo que Deus e a natureza preparou em nós para chegarmos à fase da consciência. Aí é que entra o terceiro milênio. O que significa realmente terceiro milênio? A fase da consciência, ou despertar da consciência real, racional. Então a palavra racional quer dizer a verdadeira consciência que estamos encontrando no terceiro milênio, agora, pelo desenvolvimento do raciocínio. E esta consciência superior, que a humanidade hoje está tomando conhecimento através da cultura racional, é que vem nos despertar e provar que onde há sofrimento e morte, não há consciência. A verdadeira está no nosso mundo de origem, porque nós não somos deste mundo e somos, na verdade, inconscientes. Ah, mas aquela consciência que a gente tem do dia a dia, isso é uma coisa aparente. Tanto é que hoje a gente lembra de um jeito, amanhã já lembra de outro. Hoje a gente diz que gosta, amanhã a gente já diz que não gosta. Aí eu tenho consciência disto, e porque é meu amigo, ou porque eu gosto, ou porque eu não gosto. Aí eu tenho consciência disso, consciência daquilo. É uma consciência aparente. Amanhã a consciência já é outra. Já mudou as conveniências, já mudou a transição da matéria, do estado de material que nós vivemos, e o sofrimento continua, e é apenas o que temos que dizemos, seja consciente. Isso aí é questão só de aparência, na verdade. Então, Porfírio, através da leitura do livro Universo e Desencanto, nós vamos começar a despertar uma consciência racional? A verdadeira consciência original do ser humano. É um vislumbre, é simples. A leitura do livro nos faz sentir isto de uma maneira muito espontânea, muito natural, porque a verdadeira consciência está na nossa natureza verdadeira. E qual é a nossa natureza verdadeira? Que nós não conhecíamos. É a natureza da energia racional. E a energia racional é que vai dar ao ser humano esta consciência, da gente poder lembrar o que éramos antes de ser
matéria, o que éramos antes de ser gerados neste corpo de matéria, o que foi que aconteceu para ficarmos esquecidos de tudo que aconteceu, não é? E como recuperar essa devida consciência, não é mesmo? Essa tal da amnésia que a gente tem, né? Perdão, que a gente tem essa amnésia de nós mesmos, porque nós não nos conhecíamos, e agora vem uma consciência superior nos despertar para isso. Então, pelo que eu estou entendendo, então é uma nova forma de vida, um novo conceito de vida, um outro jeito de viver com consciência? É o natural que nós não conhecíamos, é o natural que nós não conhecíamos. Porque se tínhamos uma consciência aparente, tudo aquilo que chamávamos de natural ou disso ou daquilo, não é verdadeiro, é um aparente, é um artifício, é uma arte de viver, vamos dizer assim, né? Por isso que a filosofia, as religiões, as ciências se tornaram uma arte das pessoas saber viver aparentemente. Mas a consciência ninguém tem mesmo, porque a gente esquece. E eu também pude perceber, então, que tudo é arte, tudo que existe é arte. Ciências, filosofias, tudo é arte. Tudo é uma grande arte, mas uma arte necessária. Para a gente ter apenas até criar aqui uma ilustração muito interessante sobre este aspecto, para que a gente possa até justificar com uma boa ilustração, nós tínhamos tipo uma paródia ou uma paradazinha na área da filosofia, mas que me permitam, aqueles mais aficionados do conhecimento racional, me permitam apenas como ilustração uma ideia básica. Um mestre chega para seus discípulos numa aula, né? E mostra para eles um jarro de vidro transparente em cima da mesa e começa a despejar algumas bolas de vidro dentro desse jarro até ele ficar completo. E pergunta para os discípulos se caberia mais alguma coisa ali. Alguns imediatamente disseram: não cabe, já está cheio. E aí ele puxou debaixo da mesa um pouquinho de areia seca, foi despejando por entre essas bolinhas, e a areia foi se acomodando ali até completar. E novamente ele pergunta: cabe mais alguma coisa? E os discípulos disseram: bom, parece que não, né? E aí, não cabe mais não. Aí ele pegou a água e foi derramando lentamente a água por dentro a areia, né? E as bolas ali dentro, e sem transbordar, despejou uma boa quantidade de água. E voltou para os discípulos e perguntou: cabe mais alguma coisa? Aí eles perceberam que caberia qualquer coisa ali dentro, que por mais fina desde que fosse mais fina do que a areia, mais fina do que as pedras e mais fina do que a água. E aí é onde a gente pode chegar a uma ideia do que é a consciência. A consciência, ou o saber, ou a sabedoria, elas são tão finas, que você pode colocar, em termos de saber, infinidade de partículas de saber dentro daquele jarro e sempre haverá um espaço livre. Quer dizer, o aspecto, a ilustração filosófica, mas nos dá a verdadeira grandeza física do que é a consciência. A consciência não tem tamanho físico, porque ela cabe em qualquer espaço. O saber, como dizem, não ocupa espaço, e a sabedoria é mais fina ainda. E nos reportando aí então com esta visão, com essa ilustração, nós chegamos à percepção de que um habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito, como nos descreve o racional superior da Terra na obra Universo em Desencanto, ele nos descreve que no princípio uns tantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, e mais adiante, durante o livro, ele descreve a ação do que aconteceu para dar origem à humanidade, muitos já conhecem isso, e mais adiante ele diz que estes habitantes são pequenos corpos de energia, mas de bom tamanho. Para dar uma ideia de que as virtudes ou a sabedoria destes habitantes, por serem puros, limpos e perfeitos, eles não precisam ser grandes, porque o verdadeiro saber, como dizem também, os melhores perfumes, os grandes perfumes estão em pequenos frascos, não é isso? Os pequenos frascos que contêm os melhores perfumes. Então a sabedoria é uma coisa tão fina que caberia em qualquer recipiente, por mais lotado que ele estivesse de coisas. Então a cultura racional ela se encaixa muito bem quando nos mostra o aspecto das virtudes, as virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional, se reunindo num foco de luz que não precisa ser muito grande, diga-se de passagem, mas o brilho dele é imenso e deu origem ao Sol,
hoje parece muito grande, mas é o brilho. O corpo pode até ser pequenininho, pode ser um grão de areia. Como dizem aí, tamanho não é documento, e realmente não é. Uma galáxia pode ser do tamanho de uma bola de gude. O que é importante são as instruções e as informações que estão naquele tamanho. E a consciência está dentro desse contexto, das coisas muito finas e muito pequenas. E é por isso que a humanidade, como animal racional que nós todos ainda somos, ou que estamos nos recuperando para aparelho racional, nós não teríamos consciência porque nós, na verdade, somos gigantes, monstros. E não precisava de tanta coisa para uma verdade tão fininha e tão pequena como é a verdade das verdades que nós estamos descobrindo agora. Então, por isso, nós não tínhamos consciência absolutamente nenhuma, por faltar esta capacidade, esta percepção das coisas finas, né? A verdadeira sabedoria é fina. O ser humano nasceu monstro, rude e atrasado. Está aí, os trogloditas da era antiga, não é mesmo? O homem das cavernas, gigantes, fortes, mas sabedoria, né? Menor do que o salário dos professores. Brincadeira, essa não foi muito sábia, mas é exatamente isso, né? E a sabedoria, então é isso. Hoje nós estamos na fase do terceiro milênio, tamanho não é documento. A natureza veio lapidando, olha a ação da natureza, muito interessante, né? Veio lapidando tudo, veio transformando e afinando. E o ser humano vai ficando cada vez mais fino. E aí sim, agora nós podemos chegar à conclusão de que nós vamos encontrar a nossa verdadeira consciência. E qual é a nossa verdadeira consciência que precisamos adquirir? Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Habitantes do mundo racional. E vão dizer assim, mas isso é uma coisa impossível. Não é não, é muito simples, porque a verdade é simples e é pequena e objetiva. Está no livro Universo em Desencanto. E complementando este assunto, para aqueles que ainda não conhecem o livro, o primeiro volume certamente você vai encontrar cerca de 300 a 400 páginas, e assim vai. Mas nos últimos fascículos, quem conhece sabe, 8 páginas é suficiente para relatar, em 8 páginas, a essência da sabedoria, que às vezes a gente leva 21 livros para poder compreender. Então, trata-se de lapidar o ser humano, afinar e recuperar a verdadeira consciência. E estão aí os avanços da tecnologia hoje, que a gente vê a nossa informática, quanto menor o chip, parece que cada vez mais coisas cabem lá dentro. Então é a mesma tendência, a natureza preparando o ser humano para chegar aonde tem que chegar. E é muito fácil chegar no lugarzinho, pouca massa, mas muita sabedoria. Nosso cérebro, quanto mais encolhido ficar, melhor. Mas ele tem que estar funcionando direitinho. E para funcionar direitinho, tem que estar ligado na energia racional. E como é que liga na energia racional, que é a sabedoria mais fina? Exatamente, lendo o livro Universo em Desencanto, para recuperar essa verdadeira consciência que é do natural do ser humano. Então, a verdade é simples, a mentira que é complicada. Obrigado por você ter ficado ligado no nosso programa. Nós voltamos com outro programa, com outro assunto de seu interesse. Obrigado e tchau.